Olá, queridos irmãos, amados ouvintes, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Desde já, a minha oração a Deus é que Ele te abençoe ricamente, poderosamente, em nome de Jesus. Eu sou o pastor José Cláudio Adão, da Igreja Adventista da Promessa, e quero convidar você para juntos meditarmos a palavra de Deus. O tema nosso de hoje é Enchei-vos do Espírito, baseado em Efésios capítulo 5, verso 18, que diz: Não vos embriagueis com bebidas fortes, no qual está as contendas e as devassidões, mas enchei-vos do Espírito. Paulo ensina nesse trecho a importância da santidade cristã. E ele diz que ela é oposta aos costumes do mundo. Paulo diz que é impossível nós vivermos em santidade se não estivermos cheios, abastecidos do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, este é o recado de Deus, é a ordem de Deus para a sua vida nesta manhã. Que você seja cheio, porque aqui a palavra ela está no imperativo bíblico. É uma ordem de Deus para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. A palavra cheios, ela está em vários lugares na Bíblia. Nós vamos citar aqui alguns exemplos que o texto bíblico nos mostra recipientes cheios. Por exemplo, as vasilhas da viúva após a oração de Eliseu. Os 12 cestos e pedaços após a multiplicação dos pães. As 6 talhas cheias de um bom vinho após a oração de Jesus. A transformação. João, ele enxerga lá no Apocalipse 5, verso 8, 24 anciões que tinham 24 taças cheias de um incenso que ele considera ser as orações dos santos. São vários lugares onde enxergamos recipientes cheios. Porém, o que interessa é saber do que as pessoas e não os recipientes estão cheios. Porque a ordem de Deus para a sua criatura, ou seja, para o homem e mulher, imagem e semelhança de Deus, é serem cheias do Espírito Santo. Nós vemos que existe duas opções por estar cheios. De um lado, as pessoas estão cheias de coisas ruins, adultério, hipocrisia, engano, injustiça, malícias, malignidade. São coisas que as pessoas deste mundo optam por estar cheios. E de coisas muito mais pior do que esta, a semelhança de Maria Madalena, que era possuída por 7 demônios. Muitas pessoas optam por estar cheios de espíritos malignos, eles buscam isso. E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós possamos estar cheios de coisas boas, cheios de alegrias, de júbilo, como por exemplo o pastor que acha a ovelha perdida. Filipe, depois do batismo do eunuco, ele volta regozijante para casa, cheios do Espírito Santo. O salmista fala no Salmo 92 que assim são os justos quando envelhecem, estão cheios de seiva e de verdor e de flores. Mas há também aqueles que estão cheios do Espírito Santo, assim como Miqueias, no capítulo 3, no verso 8. Assim como Pedro, no capítulo 4, no verso 8 de Atos. Estevão, no capítulo 7, versículo 55. A Bíblia diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo, e ele mantém os olhos fixos nos céus e vê os céus abertos e o Filho de Deus sentado ao lado direito de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã e ouvintes, a ordem de Deus para nós é que nós sejamos cheios. Essas pessoas que citamos aqui, pessoas simples e comuns, elas só fizeram o que fizeram e se fizeram conhecido no mundo inteiro porque elas estavam cheias de Deus, elas estavam cheias do Espírito de Deus. Que nós, se não quisermos passarmos despercebido na nossa história, no nosso tempo, precisamos buscar o Espírito Santo e nos abastecer dele
e nos encher do Espírito Santo, para termos uma vida de santidade, de coragem, uma vida cheia de fé, de persistência, de esperança, de amor por Deus, pelo seu reino e pelas almas. Estar cheio do Espírito Santo é o extremo oposto de estar cheios de qualquer outra coisa, principalmente cheios de malignidade. Quem está cheio do Espírito Santo produz o multiforme e maravilhoso fruto do Espírito. A posse e o enchimento do Espírito significa poder espiritual para fazer a vontade de Deus, para desfazer as obras do maligno, para tirarem as pessoas da condenação, do fogo eterno e trazerem elas para a luz de Cristo. Jesus prometeu aos discípulos que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, para serem testemunha de Jesus. Atos 1, verso 8. A plenitude do Espírito, ou seja, estar cheio do Espírito, não é apenas para os pregadores, para os líderes, para os ordenados e consagrados. É para todas as pessoas que receberam Jesus em suas vidas. Que Deus possa te abençoar através dessa palavra e que possa despertar na sua vida o desejo de estar cheios do Espírito Santo para fazerem a diferença. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, te adoramos, Senhor, Deus triuno. Nós te adoramos. E nós, nesse momento, oramos ao Senhor pela alegria de saber que o Senhor deseja que possamos estar cheios do Espírito Santo. Que essa seja uma dádiva concedida aos corações, às vidas, Senhor. Deus nos enche do poder do Teu Espírito. Nesse momento nós oramos pela igreja, que ela seja cheia. Pela família, que ela seja cheia do Espírito Santo. Nós oramos pelos enfermos que sejam curados e que eles sejam cheios do Teu poder. Nós oramos para a nossa pátria, para o nosso Brasil amado, Senhor, e suas autoridades. E oramos por todos aqueles que não Te conhecem e que precisam Te conhecer para estarem também cheios do Espírito Santo e serem transformados e salvos para a glória do nome de Jesus. Amém.